que está no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu creio que Deus é soberano, supremo, excelso. Nada, ninguém se compara ao Senhor. Ele é inatingível. E quando tem um objetivo, ele é inevitável. Isso é soberania, todo-poderoso. No entanto, no seu propósito, existem etapas, e mesmo que os seus propósitos são sempre cumpridos, Jó diz: obrigado, Senhor, porque nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Santo Agostinho já disse que ele é o Deus que ganha tudo, sem nunca haver perdido nada. Ele sempre foi Senhor de tudo. Sua soberania, sua glória, sua majestade é inatingível. Mas no seu processo de cumprir esses propósitos e objetivos, na sua soberania, colocou etapas que dentro da sua soberania nos concedeu o privilégio de participar. Isso não significa em nenhum momento que abriu mão de sua soberania. Antes, na sua própria soberania e no controle eterno e permanente de todas as coisas, coloca algo em nossas mãos para que venhamos a realizar, como um privilégio. Como um pai que quer conceder honra ao seu filho. Eu não tenho dúvida de que na criação, a obra de Deus sobre a terra, na igreja, hoje, nesse momento, isso está acontecendo. No momento em que a igreja está reunida, que a palavra é anunciada, o Senhor se alegra no que estamos fazendo. Devemos ter sempre essa preocupação. Estou alegrando o coração de Deus? Porque isso é responder ao santo propósito de Deus. Como ele diz do seu filho Jesus: este é o meu filho amado, que me dá prazer, me dá alegria, eu me comprazo nele, no meu filho, nos meus filhos, na minha igreja, na minha criação, no meu exército, eu me alegro. Inúmeras coisas que nós vemos na palavra de Deus, como que está no Evangelho de João, no verso que irei citar agora, vemos mais uma vez, em memória do que agora mesmo celebramos, em memória, no verso 23, examine comigo o texto da Sagrada Escritura, quando diz assim: respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Perceba a expressão: é chegada a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus, nesses dois versos, cita duas coisas que entendo serem suficientes para nós refletirmos um pouco sobre o que está no meu coração nessa manhã e nesses últimos dias. Primeiro, o fator temporal. O fator de consciência da obra de Deus, do que Deus está fazendo. Não somos, e Deus não deseja, na pessoa de Jesus aqui claramente, que sejamos pessoas alheias. Deus é soberano, vivamos uma vida fatalista, do que acontecer, aconteceu, e vamos levando a vida do jeito que as coisas acontecerem. Não, não é esse o propósito de Deus. E muitas vezes vemos pessoas que andam em igrejas, com bíblias, conhecem, ouviram, mas vivem uma vida, parece que totalmente desconectada dos propósitos de Deus. Queridos,
Inclusive, eu não estou falando da obra missionária sobre a terra, do desejo de salvar todo homem. Eu digo isso como expressão das suas próprias vidas. Nós somos um espelho do que compreendemos que Deus quer para a humanidade. Nós mesmos. Você faz da sua vida o que você acredita que Deus quer dela. Eu faço da minha vida o que eu acredito que Deus quer dela. Isso é a coisa mais firme no nosso coração. E quando tratamos a nossa própria vida de qualquer maneira, a nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nossos estudos, nossa saúde, sim, de todo jeito, é porque nós entendemos que Deus ama a gente de todo jeito. Deus me ama, no fim Ele dá um jeito. Jesus expressa aqui muito claramente, é chegada a hora. No calendário, no cronos humano, o kairos de Deus é percebido. O pastor Kepler falou há pouco sobre os sinais dos tempos. Coisas estão acontecendo, Deus nos deixou esses sinais para que percebamos que as coisas estão acontecendo. E você diz, mas a Bíblia faz tempo que está escrita, faz tanto tempo que se fala nisso. Está escrito. Está escrito, acompanhe os sinais. Jesus diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Queridos, perceba, entre o verso 23, 24 e o que se segue, Jesus está falando da sua morte. E isso eu queria trazer para essa manhã, para essa reflexão. É chegada a hora, a percepção do projeto de Deus, concebendo e entendendo esse projeto, entendendo que a palavra que o Senhor fala aqui, que Jesus fala é glorificar, mas o que sucede antes da glorificação é a morte. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, existiu somente como um grão de trigo e terminou sua carreira como grão de trigo. O que nós podemos entender no que Jesus, mais uma vez, fala por parábolas, nessa figura de linguagem, dizendo, se você quer ser para sempre uma semente, você simplesmente vai perder o melhor da vida e o melhor do propósito para o qual você foi criado. Tenha consciência do que eu tenho para a tua vida. Eu te fiz semente, mas não para morrer ou deixar de existir e a tua história terminar, nasceu semente, morreu semente. Não é isso. Jesus diz, o grão de trigo precisa morrer. O apóstolo Paulo expressa de maneira categórica, sumária, maravilhosa, a respeito da morte. Ele diz, morte, cadê a tua vitória? Antes de Cristo, tu vinhas e acabavas os projetos. Agora, morte, quando você vem e me mata, você faz com que o projeto de Deus aconteça. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Morte, cadê a tua vitória? Onde é que tu ganha nessa história? Por isso o apóstolo Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo, como que por trás dessa cruz que agora celebramos, diz, vem morte, me mata. Tu irás apenas consumar toda a glória que Deus preparou para mim. Foi isso que Deus fez com a morte na cruz, querido. Pegou a morte e não apenas aniquilou, não, inverteu a força da morte. E nós precisamos compreender isso. Que Jesus aqui está expressando a compreensão aos olhos de Deus, como Deus Ele é, de que a sua glória passa pela morte. E não houvesse morte, não haveria glória. A compreensão do propósito de Deus. Eu quero dizer isso, queridos. De que existem coisas na nossa vida. Se não todas as coisas da nossa vida.
tem um preço. Os desafios que se apresentam na minha e na sua vida, não ache, esqueça, delete da sua vida a história de que na vida nós só temos vitórias. Numa perspectiva, aos olhos de Deus, sim. Como já disse Charles Spurgeon, nenhum mal pode acontecer àquele que é amado do Senhor, pois o mal para ele não é mal, e sim o bem manifesto de maneira misteriosa. A repreensão é a sua honra, a enfermidade é a sua cura, e a sua morte será a sua vitória. Aos olhos de Deus, sim, mas nessa vida circunstancial, nós passaremos, queridos, por lágrimas, desafios, lutas e preço que nós teremos que pagarmos sozinhos. Não estou falando de salvação. Salvação, o preço foi pago. O que eu quero dizer com isso? Que agora, lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: um caminho que o Senhor preparou para que nós andássemos nele. Um caminho de boas obras que glorificam a Deus. Efésios 1 e Efésios 2. O apóstolo Paulo está falando, é lá quando fala, a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem mérito na salvação. A salvação é presente de Deus. Deus diz, eu trouxe para você um presente, é salvação. Mas as boas obras não são para a salvação. As boas obras nascem pós-salvação. Por isso, toda boa obra, boa entre aspas, toda boa obra feita para a salvação, ela é inócua, ela é perdida, porque ninguém pode fazer nada que mereça ser salvo. Nada. A salvação é na cruz, suficientemente e exclusivamente na cruz. Atos 4:12. Não importa, não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a cruz, é a obra suficiente e exclusiva para a salvação de Deus. Mas as obras dos salvos implica sofrimento, implica testemunho. A palavra em Atos 1:8 significa martírios, ide por todo o mundo e sede minhas testemunhas. Essa palavra, no original grego, é martírios. Testemunha o meu nome, mesmo sendo martirizado. Não abra mão, porque a minha obra já foi feita na sua vida. E o poder para isso, por isso que o Atos 1:8 começa dizendo, recebereis poder. Eu não estou mandando você, igreja, você, meu servo, você, pastor Roberto, fazer algo que eu não te capacitei para fazer. O que eu te peço para fazer, eu já te dei poder para isso. Por isso, quando a igreja não faz, é uma declaração de procrastinação, de negligência, porque não fez o que recebeu poder, mandato e ordem para fazer. Queridos, eu estou querendo dizer que compreender o plano de Deus, conceber nas suas entranhas o projeto de Deus e executar o plano de Deus é fundamental. Tudo que nós iremos fazer para Deus aqui na terra, temos poder, e poder não é aquela ideia do super-homem, dos super amigos na sala da justiça, nada disso. Mas está falando de suficiente graça para suportar todos os embates contrários a isso. Nós sabemos que Jesus passou o Getsêmani. E o Getsêmani das nossas vidas vem inúmeras vezes. E eu quero dizer, não recue. Não recue. Você pode até pensar que você já foi atropelado pelo Getsêmani da sua vida. Não recua. Deixa gotejar lágrimas ou gotas de sangue. Mas não saia da posição se o Senhor te chamou para realizar isso. Não recue.
Não procure desvios, não procure atalhos. Se o Senhor mandou e te deu poder para isso, Ele estará contigo no Getsêmani, no deserto, na cruz, porque Ele te espera na glória. E glória essa, quero falar da glória final futura, mas também registrar que coisas que Deus nos convidou a fazer e realizar aqui na terra, nós somos as sementes de que Deus quer usar. É muito bom ver testemunhos missionários, testemunhos inflamados de poder, de transformação, como ouvimos muitos aqui nas jornadas de oração, testemunho de pessoas com seus filhos desenganados, e Deus reverte alguma coisa acontece, e a pessoa está aqui contando testemunho quando foi desenganada. Quantos testemunhos, quantas histórias já ouvimos. É bom, queridos, mas o testemunho mais valoroso que você pode ter é dizer: eu sou uma semente que morri e ressuscitei. Quando eu falo morrer, não estou falando necessariamente da morte física. Estou falando em alguns momentos como o que Jó passou. Do vale que ele passou, ele disse: olha, que antes eu conhecia era de ouvir falar, mas agora que eu sei o que é esse Deus. Deus bem presente, socorro na hora da angústia. Esse é um Deus. Eu pensei que eu tinha morrido, mas Ele é comigo. Queridos, quero dizer, por fim, que o que Deus quer realizar na sua vida, o que Deus quer realizar na minha vida, nas nossas vidas, e sobre essa terra como seu projeto, seu plano glorioso, inevitavelmente glorioso. Ele soberanamente é Senhor dos seus objetivos, dos seus propósitos, dos seus planos, mas Ele nos concedeu algo a fazer, como bons soldados. Lembrando a parábola dos talentos, quem será você? Quem serei eu? Quem seremos nós? Aquele que recebeu 5, entregou os 5, mais outros 5 que ganhou? O que recebeu 2, depois entregou em dobro? Ou aquele que recebeu só 1, enterrou e não fez nada com ele? Do que o Senhor nos chamará? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor? Ou servo mau e negligente, que não cumpres o que eu te ordenei? Queridos, o que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no teu projeto de vida, nos teus sonhos. Eu quero falar sobre 3 coisas e assim estarei concluindo. Para que você não gaste energia, não gaste força, não gaste tempo com seus filhos, com a tua família, não perca tempo de estar com a tua família, gastando tempo, dinheiro e energia por aí, fazendo curso de coisas que não é o propósito de Deus, fazendo concurso, feito um concurseiro profissional que não sabe, é o que der na telha, o que eu passar é propósito de Deus. Eu quero te convidar para dizer: busque a Deus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós precisamos conhecer o que Deus tem para a nossa vida. Conhecer, eu vou usar 3 palavras. Conhecer o propósito de Deus. Porque se nós não conhecemos a Deus, não conhecemos seus propósitos, tudo que você fizer, você vai dizer: se Deus quiser. Claro que devemos dizer, mas não dizer de uma maneira alienada, sem consciência, seja lá o que Deus quiser, deixa a vida me levar. Isso não é nem um versículo bíblico, nem uma ideia cristã. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará naquele dia. Eu estou nesse lugar, eu estou nessa função, eu estou fazendo o que estou fazendo, porque eu compreendo que o Deus do universo me quer nessa hora, nesse momento, fazendo isso que eu estou fazendo. Joel 2, capítulo 11, parte B, diz assim: aquele que obedece à sua vontade é poderoso. Há um poder, há a nuvem do povo, a nuvem de Deus sobre o povo de Israel. É uma expressão da consciência de que nós estamos debaixo da nuvem dele. Não estou aqui sozinho, não estou por mim mesmo, não estou em meu próprio nome. Estou debaixo da nuvem dele.
E essa nuvem é nuvem de amor, de misericórdia, também de poder, de livramento. A nuvem do Senhor. Conhecer a Deus. E está muito ligado, a segunda palavra que eu usei é conceber. Porque conhecer pode ser numa perspectiva mais abrangente, mais aberta, mais panorâmica. Mas o conceber é trazer essa ideia para a minha própria vida, individualizá-la, percebê-la subjetivamente e o que eu tenho a ver com essa criação de Deus, o que eu tenho a ver com essa cruz, com esse calvário, o que eu tenho a ver com essa mesa. Por isso o versículo diz, examine-se diante dessa cruz, e nós falamos nisso. Conceba na sua própria vida o projeto de Deus. Isso tem a ver não com o que apenas Deus fez na cruz, mas tem a ver com o que Jesus fez na cruz por mim e por você. E se veja aos pés da cruz. Se apropriar, se identificar. Eu sou parte desse exército. Falamos nisso quando estamos ofertando, quando vamos dar oferta. Eu gosto de falar sobre a consciência do que nós somos nessa oferta. Você não está trazendo dinheiro para a bandeja. Você está trazendo você mesmo para a presença de Deus. Você está dizendo, eu tenho parte nisso, eu sou parte nisso. Eu não posso estar de fora disso. Apropriar-se do projeto. E a terceira palavra, queridos. Além de conhecer, de conceber, obedecer. Porque muitas vezes compreendemos que Deus tem desafios para a nossa vida, que Deus tem desafios e coisas para o mundo, mas às vezes nos falta coragem de agir coerentemente com aquilo que pensamos, que dizemos crer e que falamos, que pregamos, que cantamos. Ao pregar isso aqui, eu sou desafiado a agir conforme tudo isso que estou pregando. Tenho consciência disso. Mas o que Deus quer fazer, tem coisas que Ele colocou na minha e na sua mão. E sendo um Deus soberano, Ele realizará, mas Ele está esperando por mim e por você. E quero falar isso no projeto redentor de Deus sobre a criação. Quero falar isso sobre o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família. E quero falar sobre isso do projeto de Deus para a sua vida. Para a sua vida, para a minha vida. Cumprir isso, queridos. Eu anotei aqui alguns textos e com isso estou concluindo. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Para que Deus fizesse um milagre em Naamã, Deus usou o profeta e disse, então lhe mandou o mensageiro a dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e tu ficarás purificado. Deus não tinha poder para fazer sem o banho no Jordão? Deus não tinha poder para fazer um milagre, precisa da água do Jordão. Tem alguma coisa na água do Jordão? Tem gente que pensa e fica trazendo água do Jordão para tomar banho de uma pessoa. Mas você acha que Deus precisa de alguma coisa para realizar alguma coisa na vida de alguém? Deus quer uma atitude dessa pessoa. Deus quer ver nela uma expressão da fé que ela fala, que ela canta, que ela prega. Deus quer ver uma atitude dela. Diz, vai e lava-te. Em João, em 2 Reis, capítulo 4, também, antes no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, o milagre do azeite da viúva. Deus, depois do seu pranto, usa o profeta, depois do choro daquela mulher, Deus diz, vai, junta teus filhos, entra na tua casa, pega a única coisa que você disse ter nessa terra, uma vasilha de azeite, e é nela que eu farei manifestar a minha glória. Mas vai e faz alguma coisa. Deus precisa de uma vasilha de azeite para fazer um milagre na vida de alguém? Claro que não, Ele é Deus, mas Ele quis que a pessoa na qual o milagre vai acontecer, ela tenha uma atitude. Como quem diz, olha, tem energia nos fios, tem energia no poste, tem energia na cidade. As luzes estão instaladas, a instalação está toda pronta, mas o interruptor quem liga é você. Quem liga o interruptor é você. Vai lá e liga.
Eu já providenciei tudo. Está tudo pronto. Mas eu não vou descer do céu para ligar esse interruptor. É você. Ao cego, João capítulo 9, verso 7, disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Deus não podia fazer um cego ver? Deus não pode, Jesus não pode fazer um cego ver? Claro que pode. Mas ele disse: vai e lava os olhos lá no tanque de Siloé. Aquela água tem alguma coisa? Tem gente que pensava que tinha. Mas não era a água, é Jesus. O cego tinha que participar do milagre que Deus desejava fazer e fez. O paralítico em Mateus capítulo 9, verso 6. Esse é muito especial. Aquele que tem tanta gente na casa que ninguém consegue mais entrar. E ele diz: o que a gente faz? Eles abrem o teto e diz que fazem o paralítico descer, a cama do paralítico descer na frente do pregador. Você imagine como se fosse esse teto abrindo e alguém descendo uma corda no meio da pregação e aqui surge um paralítico. Que estratégia, que coisa. Diz o texto que Jesus ficou impressionado com a fé deles, com a atitude deles. Veja que a fé não é uma fé inoperante, não é uma fé que só fala, é uma fé que faz. E diz que Jesus impressionou-se da fé deles. Perdoou seus pecados e disse: sabe o que é o paralítico? Levante-se. Irmãos, aqui é fácil, a gente já ouviu falar o versículo que Jesus falou isso. Mas Jesus, preste atenção, Jesus estava falando para alguém que nunca andou. Ei, você que nunca andou, levante. Levante. O que você acha que passou na cabeça daquele paralítico? O que você acha que passou? Veja o milagre a partir dessa perspectiva. Diz que o paralítico saltou, tomou sua cama, sua capa e saiu andando. Como aquilo aconteceu na cabeça dele? Ele poderia dizer: Jesus, como é que eu vou andar? O senhor não sabe? Alô? O senhor não sabe que eu sou paralítico? Não foi essa a perspectiva dele. O paralítico sabia que ia à presença dele e estava ali para obedecer o que ele mandasse. Queridos, Jesus disse: para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, levanta-te e anda, toma teu leito e vai para a tua casa. Para nós essa manhã, o último versículo, Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Conheça nosso Deus e cada dia mais, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não apenas conhecer de longe, de saber, de ouvir falar, como Jó diz que conhecia, mas traga para você, conceba isso na sua alma e no seu coração. E terceiro, obedeça. Esse versículo último, a propósito, está na perspectiva da obediência. Ele diz: aquele que não tomar a sua cruz e não seguir, não é digno de mim.